para dizer mais uma vez que queremos uma democracia ativa, viva, participativa, social. E, portanto, retomaremos as ruas e as... Olá, muito boa noite. Sou Morre Diabo, são 19 horas e 11 minutos e eu tô aqui, ó, na praça, no Largo São Francisco, no Rio de Janeiro, onde está tendo o Ato pela Liberdade. Quer dar mais um tempinho para entrar mais gente? Limitação da democracia, nem para o exercício... Não sei, vamos ver quanto aqui. Está tendo aqui o Ato pela Liberdade, que é um debate em praça pública, aqui na praça do Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, em frente à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no Rio de Janeiro. Eu sou Morre Diabo e estou transmitindo aqui para vocês, ó, a mobilização. Tem bastante gente aqui, ó. Juntou bastante gente na praça. Olha só, vou dar uma geral. Todas as vezes em que isso acontecer, eles serão, por todos nós, protegidos. Estamos aqui para dizer que não queremos mais prisões políticas. Boa noite, Dilza. E aí, tamo junto. Contra manifestantes. E por tudo isso... Ato pela Liberdade, Rio de Janeiro, Largo do São Francisco, em frente à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu tô aqui, ó, galera, eu tô aqui com um preso político que foi liberado. Cara, tem que falar baixo, né? Estou aqui com um preso político que foi liberado, fala André, que é o Ernesto, ó, que está aqui comigo, é o Ernesto, e eu vou bater um papo aqui com ele, ele vai contar o que ele quiser sobre o que aconteceu, sobre como foi essa detenção, essa prisão, essa coisa violenta. Tem pergunta daí também, não tem problema não. Ó, tem o Rodrigo aqui também. Tem o Rodrigo aqui também, ó. Na cela comigo, a gente dividiu a cela, as duas celas, o tempo todo. Dividiram a cela aqui, ó, lá em Bangu, em São Gonçalo também, o Rodrigo e o Ernesto, galera. Vocês estão ouvindo bem aí? Vocês estão conseguindo ouvir? Fala, André, tamo junto, tô aqui com o Ernesto e com o Rodrigo. Ah, quem? André é professora. André e o Ernesto aqui. Fala, Márcio, boa noite, queridão. Será que vocês estão ouvindo bem, galera? Vocês estão, ou o som tá atrapalhando da mesa aí? O som tá bom? Vê se vocês ouvem eles. Fala aí. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir, tá? Tá dando pra ouvir aí, galera? Então, eu chamei vocês aqui pra gente conversar. Cumprimenta aí. Talvez seja melhor a gente... Tá bom o som? Estão ouvindo eles, galera, eles. Eu, pô, são menos importantes. Eles estão ouvindo... Eu vou falar aqui um pouco mais alto. Beleza. Em geral, tentando falar um pouco baixo, mas... O áudio tá beleza, o vídeo tá beleza, um ok. pouco mais alto aqui. Então, é Rodrigo, ele é um ocupante do Ocupa Câmara, não é isso? Tá na luta aí, quer se apresentar? Tá na luta aí, é amigo, é parceiro, tá na luta nas ruas desde junho, né, ou maio, e é um dos caras atuantes aí, que não foge à luta, certo? Está presente aí no Ocupa Câmara, criando ótimas iniciativas democráticas, iniciativas importantíssimas para a liberdade de expressão e para a nossa democracia, vale dizer. Então, um dos motivos de eu querer conversar com eles aqui, para vocês que não conhecem eles pessoalmente, é para vocês verem como é que o Estado está criminalizando pessoas de bem, pessoas de bom coração, pessoas que têm ótimas ideias, pessoas que são maravilhosas, pessoas lindas, entendeu? E essas pessoas lindas e muito legais estão sendo tratadas muito mal pelo Estado. Isso é um absurdo, galera. Nós da mídia livre não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que lutar contra a criminalização da mídia tradicional, lutar contra a criminalização do Estado, que colocou essas pessoas injustamente numa prisão de segurança máxima, sem julgamento, através de uma lei, que é a nova lei do crime organizado, da organização criminosa, o que é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Então, Rodrigo, eu abro o microfone para você agora, para você falar o que você quiser. Já apresentei, a gente bate um papo. Fale o que você quiser, querido, o que você quiser. Acho importante dizer que, na verdade, o Estado criminaliza todos, né? Acho que não só pessoas de bem, a tentativa deles é de quem estiver um pouco distante do que eles acreditam como ordem, como ordeiro, dentro de um sistema padronizado. Pô, será que ele se afasta um pouquinho? Beleza? Estou transmitindo aqui ao vivo. Beleza. Eu quero me afastar. Eu acho que o som... Fala mais alto. Fala mais alto. Mas eu vou deixar isso aqui no fundo, a reunião, sacou? Estão ouvindo bem aí, galera?
Acho que é uma tentativa de criminalização, de criminalizar quem quer que escape de essa ordem, dessa lei que o Estado tenta colocar, uma lei questionável diversas vezes. A gente lá na Câmara tem feito trabalhos mais democráticos. Trabalhos excelentes, de passagem. O pula roleta, né? Ocupa ônibus. Faz aula pública. Isso é uma formação de quadrilha, uma quadrilha que está fazendo lá atos artísticos, culturais, políticos, quase todos os dias da ocupação. Tinha movimentação e tal. E a gente estava ali, enfim, na ocupação, era um lugar de espaço seguro, de pós-protestos, a gente ficava ali para se proteger até. Era um espaço seguro, o Rodrigo sabe também que o pessoal ia para lá depois, quando acabava a manifestação. Até quando chegou os policiais, a gente não imaginou que a gente pudesse ser levado. Todo mundo levantou a mão e falou assim, não, tá tranquilo, ninguém tá fazendo nada aqui demais, porque... E a gente achou que a gente fosse só resistir. Voltou aqui o Ernesto. Estão pedindo aqui pra falar mais alto, cara. Eu acho que eu falo mais alto. Não, mas eu quero ouvir vocês dois. O Rodrigo, será que a gente vai pra um lugar... Que nem a voz dele sai alta. Pacífico, Ô, pacífico. Perdão, pacífico. Nós todos somos pacíficos. Pacífico sim. Passivos não, pacífico sim. Mas fala completamente. O que o Rodrigo estava falando? Não, eu tô dizendo que na verdade ele estava num lugar que se encontrava segurança. O pessoal achou mesmo que os policiais iam vir revistar e ir embora, mas era uma ação, um conluio ali do... Tanto que quando eles já tiveram, vai deter pra fazer triagem, né? Pra fazer averiguação. Isso nem foi detenção por averiguação. Não falaram nada. Na verdade, a gente lá dentro da cadeia e fora, a gente acha que eles já vieram com uma ordem de vamos acabar com a festa. Primeiro tinha ocupação, já estava incomodando eles, aí como o Rodrigo falou, todas as pessoas que ficavam na escada nos momentos mais difíceis, elas estavam protegendo as barracas, a ocupação, que ela é uma forma de luta contínua. E ela não é aquela ação radicalizada, não é o ato em si, ela é uma luta de forma contínua. A gente tinha contrapartida social, são estratégias de protesto, assim. Diferente. A tática de ação direta é uma estratégia, a ocupação é uma outra estratégia. Você ficar ali dia a dia, dormindo, criando uma nova forma de organização. É uma forma de se criar uma forma paralela de Estado, até não de Estado, mas de organização social, assim e tal. São estratégias diferentes. Até quando tem gente que chamou Ocupa Cabral de favelinha ninja. Verdade. Tava confundindo as coisas. Você tava na Ocupa Cabral também, né? Não, Ocupa Cabral eu não cheguei não, eu tava só na Ocupa Câmara. O Ernesto tava. Preconceituoso. Mas você chamar de favelinha ninja, você fala assim, é misturar ocupação com Black Bloc. Não precisa ter a ver, são estratégias diferentes. Black Bloc é um grupo, é uma estratégia que se forma na manifestação, sabe? Lá na cadeia o tempo inteiro ficava assim, você é Black Bloc, vocês são de Black Bloc, sempre tentando diminuir, tentando chamar de vândalo, de bandido, demônio, praga. Mas quem? Os policiais? Não, agentes da SEAP, agentes funcionários também. Tô de olho. Não, tranquilo, só quer ver, né? Tamo junto então, posso apertar tua mão? Eu sou Morre Diabo. Meu nome é Morre Diabo, qual é o teu? Meu nome é Marcel. Qual? Marcel. Beleza, tamo junto. Tô conversando aqui. Os agentes da SEAP, né, que é a administração de presídio, Quer aparecer na televisão? os policiais, tropa de choque, o SOI, todos os grupos armados, Polícia Civil, inspetores de Polícia Civil, todos eram muito agressivos com a gente, tem terrorismo psicológico, ficavam ameaçando, por exemplo, tu que é novinho, fulaninho lá da cela tal, negão não sei o que, vai te estuprar, tal, enfim, daí pra baixo, enfim, ficavam ameaçando colocar a gente em outras celas com outros presos, que a gente ia tomar porrada, que a gente não sabia do que era cadeia, que a gente estava na merda, enfim. O tempo inteiro achando que a gente ia se intimidar por isso. Entendi. Então, o que eu comecei falando, que você não viu, Ernesto, que é o seguinte, é que eu chamei vocês para falar aqui, porque é um absurdo a mídia tradicional e o Estado criminalizar um movimento que é político, democrático, a favor do coletivo. E eu quero mostrar para as pessoas que não conhecem vocês pessoalmente, como eu conheço, que são pessoas de ótimo coração, são pessoas de ótima índole, da melhor intenção possível, entendeu? E a opinião pública não está sabendo disso. A opinião pública compra o que a mídia tradicional vende. E o pacote da mídia tradicional são todos criminosos, perigosos, etc., que a gente já sabe.
Então a minha luta nas ruas é desfazer esse mal entendido que a mídia fica tentando vender para quem está em casa e não está nas ruas, entendeu? Pra quem tá aí, eu sei que tem muita gente que tá do outro lado, o André mesmo tá sempre na rua. Uma coisa importante de entender, né, é que a gente vai ter sempre um problema legal, mas a quem tá na rua também se preocupa, vai além da legalidade, mas a legitimidade. Mesmo que em algum momento a gente veja uma foto de algum manifestante, por exemplo, tentar abrir o cadeado da Câmara, por exemplo, que é a Casa do Povo, e o povo está sendo proibido de entrar dentro da Câmara, do Rio de Janeiro, ou qualquer outro prédio público que deveria estar, que os caras que trabalham ali dentro deveriam, deputados, vereadores, deveriam estar representando nós, e não estão. Eu acho que quem está na rua e quem está do outro lado também tem que começar a pensar nisso, em legitimizar a ação. Tá? É importante mostrar que naquele momento estávamos todos nós de maneira pacífica, de maneira não violenta. Aqui apareceu mais um preso, tá? Político, o William. Olá, William. Mais um que representa essa pluralidade que é a luta, mas acho que a gente tem que sempre pensar isso. Vocês estavam juntos? Estamos na mesma cela. Eles estavam na mesma cela, 3 presos políticos, gente. Bangu. Galera, Então, Bangu aí, em São Gonçalo. Seria G, né? G07. G07. Então, mas aí a gente vai ter sempre problema naquilo que a gente está chamando do estado de exceção, e esse estado que ela cai de grandes empresas, ela cai do grande capital. É lógico que eles vão arrumar maneiras legais de botar a gente numa luta ilegal. Então a gente tem que ir além da legalidade e pensar muito na legitimidade da luta. É legítimo ou não? Então, desde o momento que o militante se propõe a fazer algo que é em prol da democracia direta, que é em prol do artigo 3 da nossa Constituição, ou seja, aumentar a igualdade entre sexo, idade, representação social, ideológica, religiosa, cada grupo vai ter um jeito de agir. E eu acho que não cabe a quem está de fora ou a quem está de dentro ficar tentando classificar se é violento, se é pacífico ou não. Eu acho que a gente tem que legitimizar quem está lutando por um mundo melhor, por um país melhor, por uma cidade melhor. Então, a gente no Cabral, o Mordiabo era uma pessoa que estava sempre lá. A gente teve muita aula de direito constitucional, com um cara que é um fã, é um lutador, é um cara que está do nosso lado. Ele falava muito isso, que a luta ela é legitimizada por esses preceitos que o Mordiabo estava falando, que a nossa índole, a nossa moral, o nosso humanismo, ele nos faz ir para a rua, ele nos faz formar uma barricada e não aceitar essa coisa do monopólio da violência. Porque só a polícia tem que ser violenta? Porque eu não posso me defender? Porque eu não posso segurar um cacetete sem ser preso, né? Aquela autodefesa. É lógico, eu não estou defendendo a agressividade, mas essa coisa, o que é violento, é muito complexa. Porque eles podem proibir a gente xingar. Exatamente. E o povo sempre se representou, a indignação do povo sempre foi representada no menor nível de violência com palavrão. Imagina se eles tornam isso ilegal. Nós temos que legitimizar a nossa luta. É muito mais importante do que acatar leis que são inadequadas para o momento, que são arbitrárias, que são imorais. Fala aí, amor. Não, eu achei que você estava falando da violência. Tem a grande violência da mídia tradicional. Aqui, que chamar alguém... maior do que isso? Isso aqui é violência do Estado. Quantos anos tem, Paulo? 13 anos. É que vocês não conseguem sentir o cheiro disso aqui. O que tem aqui dentro? Tiner. O Tiner não é um redutor de tinta, é um redutor de tinta mais forte que tem. Para quem já chegou perto de Tiner, eu já usei trabalhando, que eu trabalho com marcenaria também, faço obras de arte com madeira reciclada, é forte pra caramba. Um menino de 13 anos abandonado pelo Estado, esse Estado imoral, lacaio de capital dessa democracia burguesa que isso é violência. Mas eles estão do lado da lei. Então, mas é silencioso e é invisível. E é invisível. E a mídia não bota, a mídia tradicional não põe. Então quando a gente vai pra rua, que é um dever praticar a nossa cidadania, para que haja igualdade e para que os privilégios sejam iguais para todos, para que ele não fique excluído, a gente vai permitir que a gente chame de vândalo, da maneira que for a luta. Para mim, eu acho que isso não é válido. Eu legitimizo qualquer um
que lute para que qualquer um dessa cidade, desse país e do mundo tenha de todos os direitos que qualquer pessoa dessa cidade, desse país e do planeta tenha. Então eu acho que é isso. É muito mais legitimizar a luta do que ficar criando, problematizando e criando nomes, chamando de vândalo, baderneiro e outros nomes que a gente sabe que diminuem a luta. Então, Exatamente, lembrar as pautas políticas. Lembrar as pautas E além de legitimizar, entender o que está Entender. acontecendo. Porque é muito fácil você falar assim, são vândalos, são moleques de rua, são qualquer coisa, são mascarados. O que significa alguém colocar uma camisa no rosto e quebrar o vidro de um banco? O que significa um moleque fazer o símbolo de CV e estar com a camisa da greve dos professores e o adesivo dos professores? Tem foto disso? E isso é entender o que está acontecendo. São pessoas que estão na rua. É o rapaz aqui que vai ver as pessoas atacando a polícia e vai entender, cara, eu também preciso atacar a polícia, porque ela me ataca constantemente. Se ela me ataca direto, ela me ataca indiretamente, porque ela me deixa ficar na praça, o guarda municipal que não deixa o trabalhador aqui vender o camelô. Ontem, essa praça aqui, tinham 4 caminhões de CEOP. Tiraram todos os caminhões daqui. Não, CEOP para tirar ordem pública. Secretaria de ordem pública. Para tirar todo o camelô que estava aqui. É isso. Aí o camelô que está passando na rua e vê o pessoal quebrando um vidro de um banco ou botando a polícia para correr, ele entende que aquela luta dele também. Ele não precisa ser black bloc, ele não precisa saber que porra é de black bloc, ele não precisa nem estar com a camisa no rosto. Ele não precisa, porque por mais que glória ser visto, pessoas sem camisa, pessoas de chinelo, pegando uma pedra, tacando a polícia pro cara. Mas é importante entender que nem o René está falando, e a gente está falando aqui, que isso tem um fundo político forte. É o legitimizar. Exatamente, não é quebrou o vidro do banco por quebrar, entendeu? Por exemplo, aqui também eu acredito assim, de uma maneira muito forte, que a maioria de nós não tem problema nenhum contra o PM. O problema é que, como o Rodrigo falou, desde o momento que alguém, qualquer pessoa, venha tirar a gente da rua e violar um direito fundamental da nossa Constituição, que é o artigo 5º, isso não vai deixar indignado. Isso vai fazer que a gente crie resistência para sair da rua. E aí é que eu falo, aonde é que vai estar o chamado violência? Desde o momento que eu crio resistência para sair da rua, para alguns isso é violência, para outros não. Então, eu acho que a problematização da luta ela é muito ruim. É lógico que é a grande mídia, é a mídia lacaia do grande capital, é a mídia lacaia, aquela que faz política em favor dos grandes empresários daqui e de fora. A gente sabe disso. O nosso país é explorado desde o momento que ele surgiu. Então, eu acho que é isso. A gente está aqui, vai continuar lutando e a gente legitimiza a nossa luta. E eu sei que vocês aí também, que estão do outro lado, também legitimizam e cada vez mais o povo vai legitimizar a luta. E acho que isso é que é importante. Eu queria dizer isso, antes de você criminalizar, você tem que entender, pensar, discutir, colocar em debate o que está acontecendo. Fala aí, vai voltar, vamos. Colocar em debate o que está acontecendo. O que significa as pessoas estarem fazendo ações mais radicais, mais diretas na rua. O que é isso? Mas sabe o que eu achei bacana, Rodrigo? Tu falou uma coisa maneira. Tu falou tem 2 tipos de atuação política hoje, as ocupações e as manifestações. Eu sei, mas em linha geral, Assembleia. tudo que é assembleia é ocupação, entendeu? Se a gente panfletagens. Mas aí é bacana explicar para quem está em casa e não entende direito essa diferença, qual é o trabalho que tem cada um, entendeu? Enfim, dá um resuminho aí. Em geral, uma ocupação, ela nasce de uma forma de pressão. Ela, enfim, se instala em lugares estratégicos, por exemplo. É fixo, né? É fixo, você monta barracas, você cria uma vida ali de manifestação dia a dia. Por exemplo, você teve o Ocupa Cabral, que é em frente à casa do governador. Você teve o Ocupa Câmara, que é em frente à Câmara dos Vereadores. Tem a Aldeia Maracanã, que é um espaço estratégico. Ocupa Petrobras, frente à Petrobras. Tem na questão do leilão do petróleo. A ocupação dos professores na leste, conselhos estaduais, que estavam lutando ali pela questão do salário, pela questão dos direitos dos professores estaduais, estavam na LERJ, que é a Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais. Enfim, são formas de manifestações contínuas, que infelizmente não podem ser eternas, mas elas são permanentemente intermitentes. Elas acabam e elas voltam. Exatamente. A Câmara está sem barraca agora, mas eu duvido que daqui a pouco não surjam mais barracas ali e voltem a ocupar. Não sei quando, não sei quem, mas alguém vai sentir a necessidade de se manifestar na forma de ocupação, de você criar ali uma pressão contínua, popular, de você apresentar aulas públicas, de você mostrar que, na verdade,
a luta é muito mais complexa do que só se manifestar. E, na verdade, aí você entra na questão da manifestação. Porque a ocupação também é uma manifestação. Sim, não, só que é uma manifestação contínua, fixa, não é e um que ato. organiza outras coisas. Ela tem uma assim, organiza não, organiza que cria outras Ela tem uma coisas. contrapartida, na verdade, né? Social, Exatamente. educacional, cultural, a ocupação Mas- política. mas Sim, se- política com certeza, né? Mas tu tinha fechado. Não, é importante também a gente entender uma coisa, cronologia das coisas, né? Agora eu acho que um grupo fez um vídeo aí que foi muito legal das causas e efeitos. Então, a gente tem não confunda a repressão do opressor com a reação do oprimido. Isso é muito Valeu, importante. Né? Então, quando o povo explode, lá quem está na rua, né? Tem gente que fala, não é o povo que estava lá, mas quem está lá se manifestando explode, ele vem de 3, 4 dias de constante ataque. Então, a gente veio de um dia lá, agora eu não lembro, a gente foi preso no dia 15, mas a gente estava vindo de ataque constante desde o dia do massacre Da dos Cinelândia, professores. eu tava lá, Os 7. Faz aí a cronologia. Antes, né? Antes. Os professores ocupam dentro da Câmara para Exatamente. evitar que o plano contra... Plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários. Será que a gente vai para um lugar... Galera, algumas pessoas estão reclamando do som. Será que a gente vai para um lugar mais calmo? É uma Mas, questão ó, de acústica. Então aí tem a ocupação, aí tem o que a gente chamou de massacre, né? Também um massacre, Não, mas sim, uma pra quem retirada. vê, É uma metáfora, né, foi a gente? metáfora Mas, que foi pô, mas feita, foi foi muita maneiro. bomba em cima foi dos... vamos falar, foi o dia, aí vai, deixar isso aqui continua. no- Depois desse dia, a gente tem o dia 30 melhorou, e 31. melhorou. Não, isso é sábado. Isso é sábado. Tá. Tem a Cronologia do que segunda-feira, aconteceu, hein, galera? Segunda-feira, dia 30, que tem um ato dos professores ali na Cinelândia com carro de som. O pessoal vai pra Lerge, rola muita repressão policial, eles tentam invadir 600 bombas na Cinelândia. invadir a Câmara. E no dia 1º, era terça-feira, ia ser a votação do plano. Não, mas antes... Exatamente. A Então, gente tá em qual dia? Tá na 30, sexta. 30 de setembro. Ah, pá, beleza. Depois do massacre. Aí, Antes do o final de semana que É, expulsaram os professores Não, de dentro da depois, Câmara. não, eles expulsam no sábado. Violentamente, Violentamente. com Que é- gravata, dando que é chamado gravata. de dia do massacre. dos Ah, tá. professores. Você tá chamando de massacre a Esse- expulsão dos Isso, professores da violenta Câmara. por um pequeno grupo que estava resistindo na porta. E lá dentro também. E lá dentro também. Esse é o chamado dia do massacre pela mídia alternativa, livre, independente, que a gente chamou esse. Aí Dia depois, 28 de setembro. 28 de setembro. Dia 30, segunda-feira, tem um ato dos professores que é o dia antes da votação do plano. Tem repressão policial, eles tentam, enfim, invadir inclusive a ocupação, a nossa ocupação, a ocupação dos professores, rola muita bomba, rola muita repressão. E aí, no dia seguinte, terça-feira, na madrugada de segunda para terça, Exatamente, pra mim rola uma cercaram violência absurda. a Câmara. Isso, pra mim, se vai falar de violência, tem que falar Na que é a madruga. Agrediação da Eu tava Câmara, acordado, madruga tava também. presente, eu vi Eu também. os funcionários vindo colocar grades de 3 metros em volta de todo o perímetro da Câmara, Varista Veiga, Então, galera, Álvaro Alvim, a- senador Dantas, Exatamente. Alcides Galera que não é do Guanabara, Rio, ó, a todas as nossa ruas. Câmara foi cercada pela Então, polícia. Aí, hein? aí a gente se pergunta, né? Nesse momento a grande mídia não falou nada. Voltamos à ditadura. Por que não saiu lá na grande mídia? É, excelência Quando da grande cercaram a Câmara de Vereadores, quando eles proibiram o direito de vir, quando eles, assim, visivelmente voltaram à ditadura, cercaram tudo. Por Pelo que a batalhão grande de mídia não choque. colocou, voltamos à ditadura? Que absurdo. Aí ninguém é vândalo. Aí é o que eu falo, é o monopólio da violência. É o Estado se dá o direito de só ele mesmo ser violento com o povo. Tá? Mas vamos continuar com a cronologia. Beleza. Enfim, aí eles cercam a Câmara, fica apenas a Alcides Guanabara, que é a rua onde seria supostamente a entrada, para assistir a votação do plano, cercada de policiais, os professores que estavam dentro da ocupação. Os professores que estavam dentro da ocupação não podiam sair, se saíssem não podiam voltar, e eles não podiam entrar na Câmara. Ou seja, toda a votação deve ser aberta ao público, como consta na Constituição Federal, como consta no regimento interno da Câmara dos Vereadores. Que eles sempre usam como escudo, não, isso aqui está no regimento interno, mas quando favorece a população, eles não estão a fim de cumprir. Exatamente. Quando não é do interesse Fecharam a deles, Câmara eles com não 2 citam esses cadeados. artigos. Estavam fechados com 2 cadeados, ninguém podia entrar, a votação ia ser às 2 da tarde, foi vetada a participação de qualquer um, tinham 3 pessoas na galeria, isso eram funcionários, não era ninguém, não era um professor, não era ninguém, só que por volta das 2 horas as pessoas que estavam do lado de fora do cerco policial começaram a querer fazer pressão para entrar, o cerco policial se abriu, porque a confusão na Cinelândia foi grande, o que foi positivo, porque os professores puderam, todos que estavam
profissionais de educação, inclusive merendeiras, secretários, professores, todo mundo pôde ir para frente dessa grade, desses cadeados, que é o portão que dá entrada à Câmara. E aí você fala assim, tentaram quebrar o cadeado, tentaram romper o cadeado. Isso é violento? Isso é uma forma de responder a uma violência muito maior. De garantir o seu direito legal de assistir. Disso que vocês estão falando, eu pesquei uma coisa. Isso é legitimizar a luta. Exatamente. É importante que você escute isso, porque a gente vai ver de repente o cara. Então a gente é muito puritano, né? O pior inimigo do revolucionário é o burguês que existe dentro da gente, é o puritano que existe dentro da gente. Então, um cara que está ali tentando arrebentar o cadeado, ele não está fazendo aquilo porque ele é violento, porque ele é baderneiro, não. Porque ele está tentando fazer valer um direito dele legal. Que o governo foi ilegal anterior a essa ação, trancando as portas da casa do povo, fazendo uma votação ilegal, tanto que ela foi caçada, ela foi levada, derrubada pela justiça, porque ela foi feita sem presença do público, uma coisa que é de regimento interno e é legal. Então, isso que eu falo da gente ir além da legalidade das coisas e perceber a legitimidade da ação. Mas vamos continuar o Rodrigo aí, que ele está indo bem. Enfim, depois que eles tentam romper os dois cadeados, conseguem romper os dois cadeados, mas não conseguem entrar na Câmara. Tinha uma tropa dentro, eles começam a atacar com bomba de efeito moral, eles estão lá de fora. E isso leva a ataque a Cinelândia que durou pelo menos 6, 7 horas de resistência. E aí você está falando da terça-feira. Eu estava lá transmitindo esse dia, galera. Eu cheguei 5 da tarde e tinha salvos de bomba. Quando eu cheguei já tinha um cheiro de gás lacrimogêneo na praça, forte, que os ataques começaram 1 da tarde, não é isso? E foram até 9h30 da noite. Se bobear até um pouquinho mais. Até umas 10h30. Eu cheguei às 5 da tarde e eu vi que os ataques eram a cada meia hora. Cada meia hora o batalhão de choque lançava bombas de gás de efeito moral sobre a praça da Cinelândia. E o que pode gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. E um pessoal resistiu nas escadarias da Câmara. Acho que o pessoal que mais sofreu porque aí você não tinha pra onde correr e era o medo que os policiais subissem lá e destruíssem a ocupação, como aconteceu agora, enfim, nesse dia 15. Sim. Mas o pessoal que ficou lá, eu fiquei lá o tempo inteiro. Tava sem máscara de gás, tava sem óculos, então foi uma merda, enfim, a gente conseguiu resistir o tempo suficiente ali que dava. Nas escadarias. Eles atacaram a Vera, e tinha gente jogando bomba de volta. Aí fala, o cara tá atacando bomba de volta, é um bando, não sei o quê. O cara tá tentando proteger quem deve. O problema é que é o seguinte, tudo é uma narrativa, né? É uma narrativa. Então a mídia faz a narrativa do jeito dela, a mídia tradicional, não nós da mídia livre. A mídia vendida, tradicional, aluguel, né? ela faz ali a versão dela. A versão dela é assim, a polícia não faz nada, nenhuma violência, o Estado, né? O Estado através da polícia. Não é a polícia, é o Exatamente, Estado. o Estado. Então vamos corrigir. polícia O Estado não faz nada violento. Também é o que a gente fala. E o manifestante faz violência. Isso não é verdade, gente. Isso tem que ficar claro através da mídia livre. O meu papel é explicar isso, que eu estou mostrando a realidade das ruas. Então é muito importante o depoimento desses 2 presos políticos, para quem se conectou agora, ó. São presos políticos. Preso é político, cara. Todo Sim, mas preso é político. Tá. Também lá dentro a gente viu muita gente com prisão forjada. A gente viu os caras, a gente ouviu vários depoimentos, sabe? A prisão foi forjada. Por exemplo, eu estava falando outro dia com um advogado criminalista num outro debate, ele falou, Ernesto, o próprio Luiz Eduardo Soares, ele fala muito isso. Se um filho de um deputado X é pego com 300 gramas de cocaína, ele é indiciado como usuário. Filho de deputado. Isso acontece, eu não vou dizer nome não, para deixar para lá, mas se um moleque da rua, um menor desse abandonado pelo sistema é preso com 0,0 grama de cocaína, ele vai na hora como traficante. Se não botarem a arma no pulso dele, na cintura dele, e aí já era, é 40 anos preso no sistema penitenciário, sabe, falido também. Então, sabe, todo preso é político. A gente lutou muito para que lá dentro a gente não fosse chamado. A gente dividiu a galeria com 2 celas, mais ou menos 8 pessoas, e a gente fez questão que eles não saíssem da galeria, porque a gente acha um desrespeito, sabe, que eles tirassem eles da nossa frente, ou que a gente saísse da frente deles. Acho que é todo mundo igual. Uma hora que você é preso, os crimes são os mesmos. Eles também estavam enquadrados por quadrilha armada e coerção de menor, então pra gente... Então, fala aí pra quem não sabe, quais crimes eles foram enquadrados. Olha só que absurdo, gente, esses dois presos políticos
que não tem nada de criminoso. Olha os crimes que eles foram enquadrados. Que coisa grave, hein? Vamos lá. Dois professores, ó. O Rodrigo e o Ernesto. Aqui é o Rodrigo, ó. Esse aqui é o Rodrigo, esse aqui é o Ernesto. Conta aí pra gente, eu já sei, pra quem tá em casa, os crimes que vocês foram enquadrados aí. A gente foi formação de quadrilha com corrupção de menores. E outras DPs. Vocês foram com a DP, só pra... 25ª DP. Eles são os da 25ª DP, galera. E naquela noite, pelo que eu... Então, repete, como é que é? Formação de quadrilha. Formação de quadrilha e corrupção de menores. Fez em flagrante. E não teve flagrante nenhum, foi por isso que eles foram inclusive soltos e foi arquivado os processos. Caso, da 25ª, a juíza entendeu que o Estado se excedeu. E ela a juíza, uma mulher, né, entendeu que e suspendeu os processos contra esses presos políticos, hein? Pra você ver o absurdo. E a juíza não é de esquerda, não é radical, deve ser uma pessoa de direita. Deve ser, não sabemos. Mas, assim, não é de movimento social. Exatamente, ela achou legalmente foi um absurdo a prisão. Então, uma juíza se colocou contra. Exatamente, a juíza se colocou contra a prisão. Toda ela foi muito maquiavélica, porque a gente tinha ao todo 17 menores na escada e eles dividiram os menores por todas as delegacias, para que todos aqueles que estavam em averiguação nas delegacias fossem autuados com corrupção de menor. Então todos os presos políticos tiveram quadrilha, formação de quadrilha e corrupção de menor. Outros levaram incendiários. E no dia vale dizer que ali nada tinha pegado, nada pegou fogo naquele dia. Não teve incêndio nenhum naquele dia. Algumas pessoas foram pegas fora da escada também. Exatamente, o Baiano foi uma delas. Baiano, o Omar. Em outro lugar, né? Botaram fogo no carro. Mas não ali em frente à Câmara. Não é impossível. Ali não vocês que estavam na escadaria. Não nenhum de nós. Não nenhum de nós. Nem quem estava no ponto de ônibus indo para casa. Um casal foi preso no ponto de ônibus. Quer dizer, acho que 2 casais foram presos, porque a Soledad, que ela está presa e está em greve de fome. E a gente vai começar. Eu sei que é difícil, a gente está fora, mas já estive lá dentro. Bom, parabéns aí para todos os advogados, DDH, para todas as pessoas que ajudaram. A gente é eternamente grato, e eu sempre falo isso, a gente falou isso, não são 70, não são 60 pessoas que foram presas, foram milhares, foram famílias, foram amigos que perderam a noite. 200 pessoas foram detidas aquela noite. Um carteiro uniformizado foi detido, um palhaço de rua, palhaço customizado, um palhaço que estava ali na rua, artista que estava ali mostrando, foi detido, se manifestando de uma maneira divertida, de uma maneira muito carioca de se colocar. Então, como é que um cara daquele vai pra cadeia como incendiário, como formador de quadrilha? Esse caso, o menino até era menor de idade. Mas é um absurdo, a gente sabe que... A Drica está falando aqui que, na verdade, as juízas seguiu uma orientação do MP. Sim, eu não sabia. Obrigado, Drica, tamo junto, obrigado. A Marta Rocha... Então, perguntaram assim, se vai ter processo contra a Marta Rocha, me perguntaram aqui. Aí não cabe a mim, assim, quer dizer, a gente... Eu não sei, isso aí a gente vai ser discutido. O MP ficou do nosso lado, na verdade. O MP... A juíza segue a indicação da MP. MP, foi mais os delegados que enquadraram a gente. Foram os braços armados do Estado ditador que a gente está vivendo que tentaram enquadrar a gente nessas leis. Então a Marta Rocha fez pessoalmente. Tudo isso talvez para baixar a bola no leilão do Campo de Libra, que veio logo depois. Não só do leilão, né? A gente tem aí até 2016, eles estão muito preocupados. Essa democracia burguesa que a gente vive está muito preocupada com os privilégios que só eles têm. Então a gente sabe que a cultura, que a educação de qualidade, todos esses direitos que são negados à maioria da população e eles têm de sobra, quando a gente vai para a rua pedir pela democracia direta, lutando pelo artigo 3º, é óbvio que muitos vão se negar a isso, e aí a gente já discutiu isso, eles vão tornar a nossa luta ilegal. Eu interrompi você, estava falando da Marta Rocha. Então, a Marta Rocha, ela parece que foi pessoalmente ou pelo telefone, instruindo delegado por delegado. É uma delegada aqui da Polícia Civil, tá, galera? Chefe de polícia, para quem não é do Rio. Policial da Casa Civil do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Então, qual foi a atuação dela no dia? Então, a Marta Rocha, ela foi peça-chave, é lógico que ela está num nível hierárquico um pouco menor do que o nosso governador, talvez do Beltrame, mas ela fecha com a cúpula do Estado. Já era sabido que ela estava descontente, que ela ia colocar toda a ira daqueles que estão
a favor dessa democracia burguesa, a favor do grande capital em cima de nós. Quando ela teve oportunidade, ela fez isso. Então ela, pelo telefone, pessoalmente, foi lá coagir, literalmente coagir os delegados. Os delegados tiveram que ter, alguns tiveram muito peito de falar, eu não vou fazer isso, porque é imoral, ilegal, e eu não concordo, mas acho que foi apenas um, se eu não me engano, um ou dois, ou mais. O Rodrigo está dizendo, o Rodrigo guarda melhor esses dados do que eu. É que acho que eram 7 DPs, 7 DPs. Eram detidos. Acho que só 4 levaram para frente. Penha, Ilha do Governador, a 25ª DP, essa eu tenho certeza que levaram à frente as ordens da Marta Rocha, que também estava sob ordem do Estado. Na quinta, né? A Baiano na quinta também. 12ª. Então, ou seja, ela coagiu todos os delegados a serem enérgicos. Essa palavra foi muito falada durante a noite. Sejam enérgicos para com todos os manifestantes. A bagunça acabou, como o Beltrame gosta de dizer, né? Que não é bagunça nenhuma. Que não é bagunça nenhuma. Eu estou reproduzindo as palavras dele. Sim. Né? A luta por um mundo melhor, por um país, por uma cidade melhor, jamais vai ser bagunça. Né? A gente sabe que jamais isso vai ser vandalismo. Por isso que as pessoas isso é uma forma de ordem melhor. Isso, é uma forma de ordem. Ninguém quer o caos. Ninguém quer caos. A gente quer uma ordem justa para o coletivo, para o povo. Leia o artigo 3. A gente precisa ler o artigo 3 para poder legitimizar a luta. A gente está o quê? Na rua para garantir que os direitos civis fundamentais da nossa Constituição sejam iguais para todos, e que a gente não viva essa democracia burguesa. Desculpa que alguém se inflamou lá atrás, tá? Não é vândalo. Que tá rolando, vamos contar para quem se conectou agora. A gente tá na praça do Largo de São Francisco e ali no fundo tá tendo o ato pela liberdade, galera, que foi organizado hoje aqui para discutir a situação crítica que o Rio de Janeiro está passando. Eu estou conversando aqui com o Rodrigo e com o Ernesto, eles são presos políticos, foram liberados recentemente. Todo preso é foram liberados recentemente. Nós somos presos de situação de manifestação, mas todos presos é político. Todo preso, ele está ali porque ele teve o seu direito violado. O artigo 3 foi violado. E é por isso que as cadeias estão tão cheias. É óbvio, eu não estou dizendo que o cara é bonzinho, não estou dizendo que ele não matou, que ele não fez o que ele tinha que fazer lá na hora que ele achou que ele tinha que fazer. Nem eles mesmos dizem isso. Todos eles admitem os erros. Mas a gente também tem que deixar de problematizar quando a gente vê do outro lado um cara matando, um cara roubando, porque é muito fácil para a gente, que teve todos os direitos, ou de alguma maneira ou de outra conseguiu burlar essa falta de privilégio, né? Eu estudei em colégio público, tive outros privilégios dessa democracia burguesa, mas às vezes tem gente que dribla isso, né? Consegue com muita força, mas nem todo mundo tem a mesma força, a mesma capacidade de driblar essa violação do artigo 3 que a gente vive constantemente há mais de 500 anos. O artigo 3 é o que? Vamos lembrar aí. O artigo 3 ele é muito complexo, né? Mas a base dele é dever do Estado, do governador, dos presidentes, de qualquer cidadão, lutar para que todos os direitos fundamentais da Constituição sejam iguais para todos, sem diferença de sexo, de religião, fala muito também do preconceito. Então a gente tem que estar lutando por saúde igual para todos, educação igual para todos, educação igual para todos. Então quando a gente tem um Estado que privatiza a educação, quando a gente fecha escolas públicas, fecha a escola pública, sucateia universidades federais, estaduais, quando ele sucateia as nossas escolas municipais, estaduais, quando ele não dá condições de trabalho para os nossos professores, é cidadania que todos os professores estão praticando. É dever cívico, cívico, sabe? É a coisa mais ética e nobre que alguém poderia estar fazendo. E isso está sendo criminalizado pelo Estado e pela mídia tradicional. O mundo está invertido, está de cabeça para baixo. Os valores estão invertidos, é óbvio. São eles que sucatearam a educação, são eles os detentores dos privilégios. Então é óbvio que eles não vão. É aquilo. Quem vai tornar o oprimido livre é o oprimido, não vai ser o opressor, né? Essa é uma frase famosa. Somos nós que temos que lutar para garantir... É óbvio, isso é um absurdo. Mas somos nós que temos que lutar para garantir os nossos direitos. E aí são vários níveis de luta, né? São vários níveis de luta. Político, de resistência, vários tipos de luta. Midiática. Midiática, exatamente. O Morre Diabo está aqui, exercendo cidadania, sabe? Ele está aqui
Botando a voz na rua e botando a voz de outras pessoas na rua. Se posicionando moralmente, eticamente. Sabe? E vale colocar que todo preso é... Estão perguntando aqui como é que foi lá, como é que é essa coisa do presídio. Não sei se vocês podem falar, se vocês querem falar. Mas botaram aqui, postaram aqui. Pô, como é que pergunta pra eles como é que foi a experiência lá. Eu já conversei com eles, gente. Agora realmente é só o que eles querem, que eles quiserem aqui falar, porque tá aberto o microfone aqui, é mídia livre. É mídia livre. Não, acho que vale falar. Ao vivo. Tem umas curiosidades assim que é a pergunta. Ah, mas você comia? Ah, mas se cortaram seu cabelo lá? Ó, cortaram o cabelo deles, ó. Mostra aí. A barba, Dois... o Rodrigão tinha um barba. barbão bonito, as mulheres eram tudo apaixonadas pela barba dele. Mas tá bonito assim bonito, também. Não. O homem Tá... que luta vai ser sempre bonito, né? As é mulheres isso. que lutam também. A mulher que luta é mulher bonita. A gente dormia em umas celas com 6 pessoas, eram 6 manifestantes. É muito pequeno. Eram 3 beliches. A de Bangu era menor, assim. A de São Gonçalo era um pouco maior. Mas também vivia alagada a nossa cela, então acho que tanto faz. O espaço ficava alagado, você não podia andar também. Tinha água, gente, não é alagado. Alagado não, mas tipo um espaço Porque a privada ela é no nível do chão. Imagina uma vaso, uma latrina enterrada no chão. Então, eles na cadeia chamam de boi. Então, na hora de fazer as nossas necessidades fisiológicas, a gente montava no boi, né? Quem vai montar no boi? E é uma coisa assim, é muito degradante, porque você tem que, pode filmar, e você tem que, né, fazer cocô com as pessoas olhando. Então, eu tinha que pedir, ó, Rodrigão, se você não quer me ver fazendo cocô, pra virar, né? chega pro lado, sabe? Não, o banheiro é uma baia. É uma baia aberta. De mais ou menos 1,70 m, como um Aberta. espacinho pra você entrar. Então é óbvio que ali você não vai ter muito luxo, né? Pra todo mundo, por isso que eu falo, a igualdade pra quem tá dentro da cadeia é a mesma. Os caras falaram, vocês Então, estão presos. perguntando aqui se os homens lá respeitaram vocês. Então, existia essa questão por saber, até pela ilegalidade da prisão, acho que eles se preocuparam muito. Eles agrediram alguns manifestantes, agrediram psicologicamente, verbalmente, o tempo todo. Os agentes. Os agentes. Os agentes. Não, os agentes. Não, os presos. Os presos não. Eu publiquei uma carta onde eu agradeci muito a todo mundo que ajudou e também fiz questão de agradecer a receptividade e comentar que mesmo dentro daquele inferno, mesmo vendo que aqueles meninos, aqueles caras que viveram uma vida inteira de violação do artigo 3 e de outros direitos fundamentais, eles ainda tinham muito mais humanidade do que às vezes a gente encontra na corporação, na polícia militar, dentro dos carcereiros. Então eles eram super solícitos, eles eram super preocupados. Tá falando dos presos aí, galera. Presos. Eles eram muito preocupados, demonstraram todo o apoio, falaram que não iam nos machucar e que não machucam ninguém. Eu não estou falando de preso político, não. Todo preso, existe uma ética, existe valores morais muito fortes na cadeia. Então, respeita-se muito a individualidade das pessoas. É lógico, alguns crimes, até por essa questão moral, não são muito bem vistos. A questão do estupro, por exemplo, ela não é bem vista. Que não é o caso de nenhum de nós. Então, a gente chegou lá como... Era engraçado isso, que eles viam, você está lutando pela minha família, muito obrigado. Então lá dentro eles estão informados sobre o que está acontecendo aqui fora. E eles estão informados. Alguns. Naquele presídio, os caras que estavam na nossa frente, que é o Bangu 9. Bangu 9, é o Bandeira Estampa. Ele chama de seguro, que ele não faz parte de uma facção. Em geral, os presídios são divididos por facção, assim. Por exemplo, quando você chega lá em Bangu, você tem que escrever um papelzinho se você faz parte do ADA, do Comando Vermelho, terceiro comando, se você é neutro. Tem que escrever isso num papel quando entra em Bangu. É um papel do Estado, do governo. Formuláriozinho. É um formulário com essas opções, ADA, Comando Vermelho, terceiro comando ou neutro. E vocês botaram neutro? Neutro, assim, claro. Todo mundo ali, acho que ninguém fazia parte de ver uma facção. E se ele chegou um contato, todo mundo botou neutro pra ficar todo mundo junto. Ah, beleza. E aí... O problema é que pode cair, né? Olha quem tá aqui. A Sininho tá aqui também. Sininho não pôde dividir cadeia com a gente, galera. Rola sexismo na cadeia. Vai mudar isso. Olha o abraço bonito aqui. Momento bonito aqui. Caralho!
Puta que pariu! Ainda falta. Senta pra lá, já tem greve de fome também, 3 dias de greve de fome. A Soledad tá presa, Sim, Vitor, tá na UTI, na UPA do presídio. Ela tá em greve de fome desde quinta-feira, 6 horas da tarde. Vamos todo mundo torcer pela Sol, porque eles não quiseram ver o caso da Sol e a juíza não quis ver o caso da Sol e do Vitor hoje. Eles Vamos lá, Assembleia Popular? Vamos lá. Cinelândia, galera, Assembleia Popular. Assembleia Popular agora do Ocupa Câmara na Cinelândia. Faltam 6 presos, né? Esse é um casal que foi pego junto, acusado de estar perto de uma cabine que... A Drica tá mandando um beijo pra ti. Drica Ninja. E eles estão lá até agora, eles estão separados, eles estão na preso masculino e no feminino. Bangu 9 também, Alan. Ele é Bangu 9 e vocês são Bangu 8, Não sei. é o Bangu feminino. Eu não entendi o Bangu que eu tava. Eu nem quero saber o Bangu. É o Bangu feminino, esse é o preso feminino, né? É lugar podre, desumano. O governo, ele dá dinheiro pra cacete, pra prisão. E faz as presas de escravas, limpando o presídio inteiro. Aquilo ali é um absurdo. Comida podre. Assim, é diário praticamente comida podre. Janta, então, ó. Absurdo aquilo ali. Absurdo. Aquilo ali, a população tem que se voltar contra isso aí. Entendeu? Acho que tá aí a Sininho dando depoimento dela e como foi lá dentro. O Rodrigo e o Ernesto estavam falando também como é que foi lá dentro, Sininho. Acho que ficou claro pra todo mundo que foi lá dentro que ninguém vai voltar. Mas rapidinho, as presas respeitavam vocês? Como é que foi a relação com as presas? As presas, elas são todas sofredoras, né, gente? Elas estão todas no mesmo barco. E, elas entendem que... E, aliás, elas pediram ajuda também pro movimento intervir. Porque o que elas sofrem lá dentro é um absurdo, sabe? É desumano. As mulheres não podem cruzar a perna, não podem fazer isso aqui. Você tem que ficar andando com o braço pra trás, com a cabeça pra trás e no bicho, sabe? Você não pode falar, você não pode fazer nada. É um absurdo. E elas estão informadas do que está acontecendo nas ruas agora? Elas estão, porque algumas têm TV que elas ganham de doação. Mas pela mídia tradicional, mas e pela mídia tradicional, a mídia independente não. E aí quando eles veem aquilo e eles acham que é vândalo, como é que é? Não. Olha, os presos masculinos, não. Ao contrário, né? Quando eles falam assim, o pessoal que tá botando fogo em ônibus, virando carro da polícia, eles entendem que é uma luta parecida com a deles. Assim, o inimigo ali direto do cara que tá na rua é a polícia manifestada, é o Estado manifestado no braço da polícia. Então a gente tá indo também. Cadê o Renan? Não, Renan não, Ernesto. Fala. A gente está se direcionando daqui a pouco para Ocupa Câmara, para Câmara. O Ernesto deu uma sumida. Fala, cadê o Tuca? Tuca, bem-vindo, queridão. Eu li teu post na hora, mas a Sininho tava falando, eu não quis interromper, tá bom? Mas tamo junto, brother. Você sabe que a gente é irmão, a gente tá junto. Tô aqui com o Rodrigo, preso político, que foi liberado agora, tava falando aqui da experiência dele lá dentro. E a gente tá no Largo de São Francisco, a gente tá tendo o ato pela liberdade, ali no fundo, ó. Ali no fundo, ó, em frente à Faculdade de Direito. E tá cheio aqui, ó. Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia. E aí, você quer complementar alguma coisa sobre a relação na cadeia com os presos? Eu estava falando em relação com os presos, acho que é importante ressaltar. Assim, o pessoal que estava preso também deu apoio, assim, eles entendiam a luta. E acho que cada um de nós que esteve lá dentro. Então teve um respeito deles e dos presos que já estavam lá com os presos políticos que chegaram. E um respeito mútuo, assim, de entender que aquele que o Ernesto estava falando, todo preso é um preso. Acho que todo mundo saiu de lá com a vontade de lutar por esse sistema. Assim, me falou que as presas pediram para o movimento intervir por elas. Isso aconteceu no nosso presídio também. Ele falou, você tem que lutar pela gente. E a gente já tinha entendido isso antes dos caras pedirem. Porque quando o primeiro portão de 20 metros bateu atrás de mim e eu vi que eu estava preso, eu falei, caralho, estou preso e deve ter gente pior que eu aqui. E acho que pouca gente tem essa oportunidade, em todas as aspas possíveis, de estar lá dentro, de poder sair. É um gostinho muito amargo, mas botaram a gente lá dentro e botaram a gente lá dentro e botaram a gente pra fora. Então, ir e voltar
é trazer aquela luta aqui pra fora também. São as mulheres e os presos que têm que virar à noite na vigília de Bangu para poder pegar uma senha, para visitar o marido, para passar por várias humilhações. Isso é no final de semana, né? No final de semana tem que chegar lá sexta de noite. Tem que chegar sexta, a visita é que dia? Sábado. Sábado, tem que chegar sexta-noite, galera. Senhas, às vezes fica sem senha, tem que passar a noite ali na rua, em Bangu. Tem Situação dormitórios a humilhante. R$12, em condições péssimas. Elas têm que entrar, tem que tirar a roupa, tem que mostrar. A parte de dente tem que ir em tubos transparentes, enfim, todas aquelas coisas que a gente ouve falar, acontece. É uma merda, visita. Elas passam por diversas humilhações, as mulheres, para visitar os presos. Porque, claro, para visitar bandido, por quê, sabe? Os caras não entendem. Tem creche dentro de Bangu, porque as presas que têm filho, os filhos têm que ficar na creche, depois eles saem das prisões e ficam longe das mães. A mãe tem filho lá dentro e não pode ter. Acho que as meninas que passaram lá, acho que a Drica passou na noite lá, acho que ela está assistindo, ela teve esse contato. Ela deve estar muito mais ciente do que eu, que conversou com as moças. Também conversei com as pessoas que passaram a noite lá. Elas vão tentar entrar nessa briga também, dar essas visitas, das mulheres presas, das famílias. A gente também, acho que todo mundo, isso que eu queria falar, todo mundo que estava lá, acho que está consciente que o sistema penitenciário precisa sofrer uma mudança, ele precisa ser repensado. Enquanto existe cadeia, a gente tem que lutar que ela tenha o mínimo de direitos humanos, o mínimo de justiça, sabe? O cara é um criminoso, cometeu lei, infringiu a lei, beleza. Mas que ele tenha o mínimo de direitos, sabe? Que a filha dele possa visitar o cara. O cara estava dizendo que o cara que está na nossa frente, a filha de Volta Redonda consegue tirar uma carteirinha para visitar o pai, porque o pai é presidiário, ela não pode tirar carteirinha. Então ela não pode visitar o pai presidiário porque ele é presidiário, não pode ir de Volta Redonda. Carteirinha de quê? Para se locomover porque ela é menor de idade. Ela tem menos de 12 anos. Carteira de ônibus para andar nos ônibus. Parece que é isso. Ela não pode vir. Então ela está 2 anos sem ver o pai. Então tem vários dramas lá, né, dos presidiários que já estão lá. Tem presidiário que já devia estar solto e não está, porque nem tem ninguém que interceda por ele, sabe? O justiça prefere deixar o cara lá dentro e tirar também. Então, acho que a gente vai lutar por isso, a gente vai trazer esse movimento, acho que quem estava lá dentro vai se articular para talvez fazer atos pelos presos, pelos direitos humanos dos presos. Assim. Então, por isso que o resto fala, não é só preso político, todo mundo é preso, porque por mais que a gente não vá falar assim, liberdade a todos os presos, porque isso aí está fora do nosso alcance, direitos humanos para todos os presos, direitos para todos os presos. Porque não adianta nada ir pra cadeia, ser tratado que nem um animal e voltar para a sociedade tendo sido brutalizado. Né? Aí o nosso short está escrito ressocialização. Estava escrito ressocialização no short. Vamos indo? Daí o depoimento? Ele está contando que no short estava escrito ressocialização, que é uma piada, né? Não, piada máxima. Filme, Galera, chegou o Ernesto aqui, a gente está indo lá pro Copacabana, pra Câmara, que vai ter um debate lá. Muito engraçado, porque a gente estava comentando dentro da nossa cela e os presos fizeram questão de trazer um lençol e mostrar pra gente. A gente não falou com eles. Eles falaram, olha esse lençol. Estava escrito assim, ressocializar para um futuro melhor. Para o futuro conquistar. Para o futuro conquistar. Troço absurdo. Ironia. Gente, tinha hora que, juro por Deus, parecia cena de filme nazista. Quando a gente chegou... Ele falou no portão de 20 metros. Isso, não que a gente tenha sofrido, não quero me vitimizar também assim, falar... Mas assim, a cena era muito forte. Psicologicamente falando, assim, cinematograficamente falando, a gente chegou na chuva, com aquelas grades enormes. Assim, o Patrícia Cioli é um presídio muito moderno. Então ele tem um visual mais moderno, assim, ele é mais aberto, ele não tem tanto muro. Mas as grades eram um troço absurdo. E a gente ficou aí sim. Meia-noite, vai de chuva. E aí, a chegada deles, está relatando a chegada. A gente pegou um quadrado, uma calçada alta, água por aqui, cara. E ficamos uma hora mais ou menos. Em pé na água, com o pé na água. Molhado, detalhe. Na chuva? Na chuva. Esperando para entrar? Assim, ó. Com a cabeça abaixo demônio. E mão para trás. Diabo, chamava de diabo. Chamava de diabo. Morre, diabo. Morre, não morre não. Se eles soubessem Mas nessa hora foi bem assim. Foi a primeira hora que a gente viu que estava entrando num presídio e eles faziam questão de falar isso. Vocês estão presos. Sabe que é a primeira coisa que ele falou pra gente, morre, diabo? Aqui não tem mídia ninja não, porra. Falou isso? Aqui ninguém tá filmando vocês, filhas da puta. Aí botavam terror. Vou botar vocês com um caralhão, se ela falava um negócio assim. Lógico que a gente tava meio um do lado do outro, isso foi muito bom pra caralho. Eu desculpa palavrão, gente, eu não sou de falar palavrão. Mas a gente se unia muito, sabe? A nossa força foi união mesmo, assim. Isso fez resistir com mais força lá, com mais potência. Deve ser uma experiência absurda, assim. Mas todos juntos ali, a gente sempre que podia cantava, a gente sempre que podia
levava os gritos da rua pra dentro da galeria, era muito legal isso. Mas continua falando da chegada aí, que é Então, aí, impressionante. nessa hora, essa chegada foi impressionante. Tinha um pátio assim enorme, aí no fundo tinha o Quer que eu te presídio. ajude? Não, tá tranquilão. Tinha o presídio e tal, algumas luzes acesas, e no fundo... Vai por onde? Por ali, né, pra pegar o lugar. Tá. Carioca, tá. Tinha alguma música, os caras estavam Então, eu só cantando quero falar uma alguma coisa pra galera que tá em casa. Se cair o link, porque a gente tá se deslocando aqui pra Cinelândia. Se cair o link no deslocamento, eu volto a transmitir, galera. Fiquem ligados aí, eu vou voltar, tá? Vamos lá. E aí, a gente, depois de ficar um tempo nessa com o pé todo alagado, chovendo, aí a gente foi colocado em fila, e sempre assim, né, com a cabeça baixa. Sempre com a cabeça baixa, a mão pra trás. Não podia levantar a cabeça. Não, tem que ser submisso. Aos guardas. Eu tô perguntando assim, quem falava isso pra eles? Os guardas, né, galera? A gente da SEAP, né? E aí tinha um pátio assim enorme, o presídio no fundo, com algumas luzes acesas dentro, e eles estavam cantando alguma música, que a gente não entendia o que era. Os guardas estavam cantando? Não, os presos dentro. Os presos lá dentro estavam mais cantando. Cinematográfico ainda. Eu não sei se era música evangélica, o que era, eu não consegui identificar. Eu só falei, caralho, o que tá acontecendo? Eu tô tipo num... Eu tô no filme, eu tô na realidade. Você pensa, puta merda, tô na realidade. Caralho, isso é muito louco. Porque era uma fila indiana, tava lá no final. Pessoal, era uma fila de 39, a chuva caindo de noite, algumas luzes ligadas só amarelas, assim. Meio escuro. Era escuro. Morre, tem que ficar louco. O Morre, vocês sabem aí, ele tem essa história de cinema, né, e tal. Era muito cinematográfico. Luzes, sombras, assim. E a gente, na chuva, cara, é surreal. E a gente, primeira experiência, né, porque quando a gente chegou em Bangu, a gente até, pô, tá, vamos mais um presídio. Mas a primeira noite, ela foi assim, de caralho. E chuva, deixaram a gente descalço, a gente ficou 3 noites e 4 dias, não é muito, né? É engraçado Mas isso, já né? é intenso, Já né? é intenso pra caralho. O tempo é dilatado de É, outra forma, pô. assim, a noção de tempo lá dentro é outra, assim, você não... Pode, eu tô te ajudando, vai lá, beleza. Você não tem noção de que horas são, É. você não sabe que É, horas, ninguém tem você não sabe hora que lá horas dentro. você acorda. A cela escura, é claro. Não tinha luz, muitas delas não tinham luz. Em Bangu não tinha luz. Não tem janela então, né? Tem janela, tem janela, sim. Mas- Entra mas- uma luz São de janelas igual fora. aquela ali, Morre, pode filmar, ó. Igual aquela em cima da Ah, loja. aquela janelinha ali de cima, Isso, aqui é de igualzinho. cima, galera, ó. A de cima. Janela alta com barra. O pé direito é bem alto, É, o pé direito é bem alto. A janela é bem alta, a janela é bem alta. E quando faz sol durante o dia, o sol nem chega na cela. Na frente vai tomar esporro mesmo. Aí o nego tava dormindo, levanta aí que é o confere. Aí você acordava todo mundo, confere, não sei o quê. Aí todo mundo cheio de sono, assim, às vezes, não sei que horas era. Eu sei que eu fui acordado pro confere e tava dormindo. Sempre com a mão pra trás e a cabeça É baixada. engraçado ver, não sei se eles fazem isso de propósito, ou eles estão dentro são de massa de manobra da grande mídia, mas eles repetiam muito o que a grande mídia falava. Eles vinham falando, vocês gostam de destruir o patrimônio daqueles que lutaram a vida inteira trabalhando honestamente. Como se algum pedreiro, se um dia mesmo em algum caso das manifestações, alguém já destruiu a casa de um pedreiro, por exemplo. Então eles não tinham noção que eles estavam falando de um dono de uma empresa que nem o Bob's, do dono de uma empresa do Eike Batista. Então, porra, eles repetiam um discurso que era Da absurdo. mídia. Da mídia tradicional. O que eu achei mais fantástico ele falar, aqui não tem mídia ninja. Ele não falou fala mídia de ninja, não. Ele falou que aqui A mídia criminaliza os movimentos sociais para esvaziar as ruas as ideias das ruas. Tá entendendo? As Quase ideias não das saiu, ruas. quase não saiu, mas saiu. Amanhã, quinta-feira, é amanhã que a gente vai invadir a Globo? Na sexta, Amanhã, querido. sexta-feira, quinta-feira. Ocupar. A gente vai Vamos invadir Ocupar. no sentido midiático. Ah. Daqui a pouco eu duvido que a Record, que a... Esse aqui é um amigo nosso aqui da mídia. Deixa eu ler aqui, lê o título, não deu pra aí, ver. não vão O botar direito do gente homem, pra goiaba, os direitos do homem. Canal Papo Goiaba de Niterói. A gente edita aquilo que a Você não é mídia coletivo ninja Carranca, põe. não? Coletivo Carranca? Quê? Você não é coletivo Carranca? Não. Niterói. Sabe com quem você tá falando? Com o Morre Diabo. Quê? Morre Diabo. Não, eu sou do coletivo aqui de massa crítica de bicicleta. Eu cara. sei, mas eu sou o Morre Diabo, de coletivo nenhum. De coletivo nenhum. Chegou um amigo aqui da mídia livre. Minha mídia veio com... de Nikit, ajudando- representante de Nikit. Ajudando Mas olha só, mas vamos ouvir que os nossos queridos aqui estão contando como é que foi lá dentro, a experiência. Vou ouvindo. Não, essa fala que o Ernesto falou. Dessa primeira noite aí que vocês estavam contando. Essa fala dele
vocês podem quebrar o patrimônio de quem Isso estupra, eram os guardas que falavam pra eles, galera. Isso foi a fala final. A gente estava quase indo embora. Um policial civil pegou a palavra e falou: senhores, eu gostaria de deixar claro para vocês que as portas estão sempre abertas. Vocês são sempre bem-vindos para voltar. Quando vocês quiserem quebrar patrimônio de quem passou a vida inteira suando para construir, se vocês quiserem quebrar, podem voltar aqui que a gente vai ficar com as portas abertas para vocês. Um guarda falou isso. Policial civil. Policial civil. E dessa vez, vocês vão ficar aqui mais tempo, não vai ter essa molezinha de ficar só 5 dias não. Vocês vão mofar aqui dentro. Você falou essa coisa do tempo, né? O que vocês faziam quando eu tava dentro da cela que não tinha nada pra fazer? Poema, diário, conversava. Podia ler livro, podia ler livro. A gente não teve tempo de receber livro, mas pode receber livro. Aí você falou de uma assembleia. Como é que foi essa assembleia aí, querido? Não, a assembleia exagerou a assembleia. Não, teve assembleia? Não teve, vamos deixar isso para outro papo depois. Tá. Não, a gente conversou entre a gente deliberou algumas coisas, mas como era muito difícil estar entre as celas, conversar entre as celas, mas a gente tentou, lá é engraçado ver isso, né? Entre todos os presos, não somente a gente, mas eles se diziam moradores, então ele virava para mim, ô morador da 8. Então a gente absorveu um pouco essa mudança de perspectiva, que é boa pra caralho, né? E a gente estava ocupando, a gente não estava preso. A gente estava ocupando. Na minha carta aberta que eu fiz lá na internet, eu falei isso. Foi o lugar mais estranho que eu já me manifestei na vida. Então... Essa tua carta é muito boa. Você falou uma coisa muito legal, que é esse sentimento de amor que tu falou, que tu sentiu lá. Foda, não. Eu acho importante dizer que eles acusaram a gente de... Eles acusaram a gente de formação de quadrilha, mas o que aconteceu lá foi uma formação de família, né? Formação de família. Foi uma formação de família e organização amorosa. Foi formada pelo Estado, que antes a gente não se conhecia também. Rodrigo mesmo, né? Um cara mais introspectivo, mais um artista, gente, tá? Então, poeta, aí eu tinha dificuldade às vezes, mas a gente passou desde a escada, o Rodrigo, eu e o Ciro, a gente ficou muito junto. Desde o ônibus. Desde o ônibus, fica junto, não sai quando botaram a gente no ônibus escuro, eu chamava pelo nome dos companheiros, Rodrigão, você tá bem aí? Não, tô bem, né? Felipe, você tá bem aí? Aí o Ciro, tá bem aí. O Ciro acho que ficou do outro lado, né? Você ficou no outro ônibus. No outro ônibus. Então a gente se comunicava, porque a nossa segurança essa coisa, essa união, esse carinho um pelo outro foi muito importante pra gente, assim. Você não via ninguém brigando. Às vezes, é óbvio, às vezes a gente pedia pra calar a boca, aí sempre tem aquela coisa, seu opressor, mas era mais uma coisa assim, pro coletivo, mas ficou legal. Você falou que a galera gritava também, umas paradas lá, ficava gritando, não, a gente sempre, é o que eu falei, a gente sempre inundava, né, a galeria, a cela com alegria, com cantos. A gente tem uma hora que teve um culto, eles são muito religiosos, né? Evangélicos, né? Aí eles deram lá as palavras dele, muitos dos nossos cantaram e foram presença forte durante o culto. Foi engraçado ver isso, né? Muitos dos nossos, assim... Alguns ateus aí. Eu pessoalmente não participei. Eu participei em respeito, mas é outro papo também. Mas aí terminou o culto, a gente deu palavra a 2 índios. E eles... Caralho, tinha 2 índios que foram levados juntos. E eles cantaram aquela... 3 índios. Sou índio guerreiro, sou índio, vem pro centro da aldeia, vamos conversar. E eles cantaram 2 cânticos, né, indígenas, foi bonito pra caramba. E depois a gente pediu em Bangu, já na primeira noite, eu acho, né, se a gente podia cantar poder para o povo. A gente cantou na galeria e passou para as outras galerias. E os outros cantaram juntos, os outros presos também. Cantaram junto também. Acharam super bacana, assim, sabe? Então vocês já deixaram um legado lá. Várias músicas, várias coisas ficaram ali. Não, eu digo, deixaram esse legado para quem ficou lá ainda. Sim, muitos falaram, vou sair daqui e vou pra rua lutar. Vou deixar de ser bandido. Caralho. Maneiro, hein? Foi legal pra caramba. Foi cheio, hein? Filma lá, morre. Estamos chegando agora na praça da Cinelândia, Rio de Janeiro, em frente à Câmara. O povo vai ser sempre do povo, não adianta, não tem cadeia, não tem nada. Reorganizar essa sociedade. Assembleia Popular. Segunda reunião, galera, porque teve a primeira, teve uma que não rolou, né? Semana passada por causa das prisões, e agora resistimos e estamos aqui para mais uma reunião, ó. Assembleia Popular. Tá aqui a Assembleia Popular. Os menininhos Assembleia Popular horizontal. No PM ali, cara. Ali. Caraca, aqui dá uma foto. Caralho. Não vai tirar foto.
Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, a Ocupa Câmara acabou, mas não acabou a Assembleia Popular, galera, tá aqui firme e forte, e estamos aqui pra mostrar tudo, mídia livre, au! Eu sou o Mordiado transmitindo pra vocês, são 20 horas e 17 minutos, estão me pedindo pra gritar já há um tempão já. Vou dar um rolê aí. Rapaziada, agora é com o povo. Vamos lá. Assembleia Popular, tá mais cheio que na primeira reunião, ó. Tá cheião aqui. Mostrar aqui o grupinho. Botar aí tranquilo? Tudo bem, filho? Teve uma conversa antes de câmera. Eu só não sei se algum momento puxar a pauta só pra se identificar pra quem. Tá, todo mundo sabe quem eu sou. Mas valeu. Cheguei aqui na Assembleia Popular. Falar baixinho, tá? Aí depois eu tenho que ir. Peraí. Depois eu falo com vocês. É isso aí, galera, ó, Assembleia Popular aqui, ó. Vamos ouvir aqui a galera falando. Eu não posso falar muito alto agora não. Tá cheio. Tá bem cheio. Estão organizando aqui o modo de funcionamento da Assembleia Popular. Estou abrindo aqui o círculo aqui no meio da Assembleia. Tava marcado para 7h30 da noite, agora são 18 horas, agora são 20 horas e 19 minutos. Não, eu tenho autorização total para transmitir essa reunião. Não tem problema nenhum. Dá tempo, não sei onde é que você mora. Sininho tá falando aí, vamos pra cima dela. Dá a volta aqui. Vamos ver ela falando. Ela já falou antes comigo. Vou mostrar ela aqui. A gente pode formar uma assembleia com todos os processados e presos políticos para fazer um processo contra o Estado. Eu vou fazer um processo contra a Globo, vou processar a minha delegada civil, aquela vaca, vou processar da Rosa. Não, a delegada civil da 25ª. Estou escolhendo junto com a Marta Rocha, até tentativa de homicídio tentaram me colocar. Pra quem não sabe, aqui apareceu menores também. Um PM engraçado, que aquele lá ele vai estar na UTI também, mas cara, eu vou processar esse cara, a gente vai descobrir quem é esse cara, que não sei de onde que surgiu, foi parar na delegacia, falar que eu fui a mandante da tentativa de assassinato dele. Isso é um absurdo, isso é ridículo. É mais uma vez a gente tentando criminalizar a gente. Então, acho que a gente pode de repente aqui marcar para semana que vem uma assembleia, alguma coisa, com todos os processados e presos. Semana que vem, porque eu tenho esperança que eles tenham saído já até semana que vem. Então a gente fazer isso, de repente na UERJ ou em alguma outra faculdade aí que tenha espaço, pra gente falar sobre os processados. Um informe do Paulo, da ENSP, que ele falou que vai fazer já uma reunião. Outra coisa sobre a Sol, é um informe sobre a Sol, a Soledad, que está presa. A gente não sei quem é que soube aqui, mas existe na quinta-feira, 6 horas da tarde, foi a última refeição que a gente teve. A gente decidiu ficar em greve de fome. E depois que eu saí no sábado, acho que não sei, sábado ou domingo, elas foram levadas pra UPA, pra ficar no soro. E a Soledad ainda está em greve de fome. E ela tá mal. Então a gente, sei lá, vamos rezar para os santinhos, para os espíritos, para os deuses todos aí e mandar muita força para elas. E no mais, muito obrigada, assim, de coração, do fundo do coração, não tem nem palavras,
tonta com tudo que tá acontecendo, com carinho de vocês. Puta que pariu. Se não tem o que expressar carinho, muito obrigada. Se não fosse por vocês, a gente estava muito fodido. Vamos aproximar dela ali. Vamos aproximar dela ali. Oi, ó. Tentar me aproximar aqui pra vocês ouvirem. São dois irmãos. Aí então, se alguém conhece, eles vão ser julgados sexta-feira. Douglas e Matheus. Não, não sei, porque eles deram muito rápido, entendeu? Oi, gente, eu sou psicólogo e a gente está montando um grupo de psicólogos. Eu sou psicólogo, a gente está montando um grupo de psicólogos para poder... Gente, vamos fazer silêncio para ajudar também. Dá pra ver? Eu sou psicólogo, a gente está montando um grupo de psicólogos para poder dar apoio a quem sentir que precisa de apoio devido a prisões, devido a qualquer tipo de coisa que está acontecendo. Então, se quem souber alguém que acha que precisa, ou tiver alguém que precisa, pode estar... Fala Vidigal, tamo junto aqui, Assembleia Popular do Copacabana. Contato! Baixa na frente. Contato. Não, ele é um psicólogo e acabou de falar que está formando um grupo para atender manifestantes que precisem desse tipo de suporte psicológico. Foi isso que ele falou. Estou aqui na Praça da Cinelândia, cara, na Assembleia Popular do Copacabana. Professor da rede estadual do Rio de Janeiro. Nós acabamos de chegar, né? Nós fomos a uma audiência lá com o ministro Fux no STF e nós fomos já tentando levar os movimentos populares, tentamos levar até o maior número de pessoas possível, mas nós sentimos que o próprio sindicato não estava incentivando muito a nossa saída com medo que nós pudéssemos atropelar ou atrapalhar qualquer tipo de acordo. Porque aí saiu já, está sendo noticiado um acordo, né, da direção do sindicato com o STF, com o prefeito e o governador, aonde nós que nos consideramos base não estamos ainda de acordo. Não queremos sair da greve porque nós não estamos sendo contemplados com a nossa pauta, que não foi discutida, na verdade, lá só foi discutido, na verdade, se era legítimo ou não nós fazermos greve. E acabamos sendo perseguidos, estamos sendo perseguidos também. Nossa categoria, na verdade, lá em Brasília, nós enfrentamos aí idas e vindas, né? 40 horas de viagem, nós estamos esgotados. Mas nós paramos 3 vezes para Brasília ontem, não sei se vocês tiveram aí noticiar, nós passamos não. Na verdade, nós entramos lá nas paradas dos ministérios e paramos com um quantitativo de 150 professores que foram até lá. Nós paramos 3 vezes Brasília. Nós fomos ao Ministério dos Direitos Humanos. Nós levamos lá uma moção de apoio, né, contra a criminalização dos movimentos populares, onde contempla todos nós, quanto à violência, a truculência, né, da polícia nos nossos movimentos aqui no Rio de Janeiro. Lá está super noticiado, nós recebemos apoio também de outros movimentos lá, que lá se incorporaram na nossa passeata, tiveram falas. Nós recebemos como resposta lá, né, no caso, a juíza que esteve aqui numa reunião, até por conta da comoção nacional que está tendo essas disputas aqui no Rio de Janeiro, mas na verdade nós fomos só recebidos pelo secretário e disse que se nós quisermos realmente ter uma legitimidade, uma voz, que a gente vá para o Disque 100, porque lá no Direitos Humanos ela não tem como responder por isso. No máximo, Ministério Público, ou senão que a gente vá fazer uma denúncia na polícia. Nós ficamos assim surpresos. O pior foi que nós fomos até o MEC também, para tentar uma audiência com o ministro, e também mais uma vez nós ficamos sendo trollados, deixados de lado, e aí na verdade ficaram surpresos que fomos no primeiro momento que fomos lá e não quebramos os vidros.
Eles já estavam preparados para que, como os professores do Rio estavam saindo daqui para ir para lá, nós iríamos lá quebrar os mitos. E aí, mais uma vez, nós colocamos as nossas pautas, que eu não sei se todos sabem, mas são diversas, né? Principalmente a questão do 1/3 e 2/3 dos professores do Estado, diminuição de número de alunos por sala de aula, e inúmeros, né? Um professor, uma matrícula por uma escola. E aí nós colocamos também a questão do fundo também, e eles falaram o seguinte, que o fundo, na verdade, não é o MEC que repassa esse dinheiro para a prefeitura, é um outro setor, né? E que no caso não cabe ao MEC a função de fiscalizar e nem de organizar isso. E outra coisa também que eles disseram que o MEC não pode atuar como intermediador, porque ele é governo também, assim como aqui, então ele não pode se responsabilizar pela educação. O MEC não pode se responsabilizar. Mais uma vez eles colocaram que nós possamos nos organizar e reclamar no Ministério Público. Então, ficaram nos repassando de um espaço para o outro. Fizemos lá o ato, como eu informei a vocês, e nós retornamos ainda antes determinado. Estamos tomando noção assim, do tudo que foi negociado lá e acordado lá, mas a classe ainda está indignada. Nós temos amanhã uma assembleia para decidir os rumos do Estado e na sexta-feira a assembleia para decidir o rumo da educação no município. Então, só dizer que nós estamos em apoio a vocês, estamos na verdade estamos respondendo não pela direção do CEP, estamos respondendo pela base do CEP. Tá? E nós acabamos de sair de uma nova reunião, né, com toda essa indignação que nós tivemos nessa audiência, na nossa ida a Brasília, né, alguns rodos que nós achamos que nós tivemos já a partir da própria direção. E aí nós estamos propondo uma carta, um documento que nós vamos divulgar esse documento, tentando fazer de uma forma que o CEP possa se ingressar de forma de cabeça mesmo dentro, se unir com outros movimentos populares. Só um complemento aqui. Só um instante. Em relação ao que foi dito aqui, da nossa dificuldade de ida, é que nós inclusive fomos em organizações diferentes. O sindicato mandou 5 ônibus e foi um ônibus a mais organizado pela própria CUT, que mandou esse ônibus, e algumas das pessoas que não conseguiram ir por conta dessa desorganização nossa pelo CEP, conseguimos, e eu fui uma dessas pessoas que consegui ir por esse motivo. Eu quero só dizer o seguinte, tinha sido acordado que não fôssemos até o Supremo, porque parece que isso aflige o Supremo, e ele poderia, no auge da sua autoridade, suspender tudo, porque se nós os pressionássemos lá, avaliação da direção do sindicato. O fato é que esse pessoal desse outro ônibus em separado, nós estivemos lá e, até pelo contingente, que era apenas um ônibus, e mesmo assim não eram todos naquele momento, fizemos uma manifestação com faixas e tal, e teve inclusive reportagem feita pela Rede Globo, por exemplo, que a edição não precisa comentar como é que é, né? Esvaziou o que era e a contestação. Mais do que então dar informe, eu queria, na verdade, fazer uma avaliação. Queria fazer a seguinte avaliação, que essa tentativa do Supremo de tentar resolver as coisas, como se aqui no Rio de Janeiro tivesse instalado uma desordem e precisasse de um apoio, de um suporte, quero lhes dizer o seguinte, que nas manifestações puxadas para toda a população defender a educação, e provavelmente muitos de vocês estiveram aqui na de segunda e na de terça, e por virtude desses confrontos, inclusive, foi que o ministro teve essa ideia para ver se dava uma força nessa tal negociação, que hipocritamente o nosso prefeito diz que já tinha feito e que não fez, e dessa forma ainda não acredito que venha a cumprir metade do que foi dito ali, embora muito esvaziado do conteúdo que nós estávamos querendo discutir. Ou seja, na minha avaliação, o que foi decidido agora em Brasília pouco acrescentou ou nada acrescentou, e talvez tenha sido até em um sentido contrário. Por quê? Porque eu estou dando valor, a partir da saída a Brasília, que o que vai resolver as nossas questões, que ainda que tem instâncias institucionais, administrativas, a confiança está em vocês, em nós, aqui na rua. Foi isso que nos levou a Brasília, na esperança que tinha alguém preocupado com as nossas questões. Eles estão preocupados, é o que nós podemos causar na rua. E nesse contexto, foi o que vem. A questão
educação é fundamental, não vamos entrar aqui, todo mundo aqui deve concordar estrategicamente as necessidades, os problemas. Mas a contradição, inclusive num dos gritos de guerra que nós tivemos aqui, que é justamente o valor que se possa dar à educação, que nós abrimos mão da Copa em prol de saúde e educação, que é um dos gritos de guerra que a gente tem aqui, acredito que se não desfizerem a greve e nós continuarmos por mais, ainda que queiramos voltar, porque o nosso propósito é educar, é estar trabalhando, mas se estamos na luta é porque é necessário, que ninguém desqualifique isso. Então se essa greve continuar, e digo a vocês, com a participação, caso seja chamada mais uma vez, porque eu vou defender greve, e se essa greve continuar, provavelmente eu só vou apostar nessa greve, não pelas vias institucionais, mas pela colaboração dos senhores que estão aqui. Falou aqui o professor aqui. Esse grupo de professores da base, eles vão estar se incorporando nos próximos atos, para sexta-feira, no dia 15, e nós estamos organizando um outro ato na segunda-feira, a partir de 5 horas da manhã. Nós vamos tentar fechar algumas das vias principais. Ou vai ser junto à rodoviária, ou vai ser junto à Central do Brasil. Então a gente vai também publicar essa informação aí. Tá? Vai publicar onde? Facebook. A página Greve Educação. Se mesmo que a gente saia da greve, não queremos, vai tentar fazer um ato no dia segunda-feira, aqui, a próxima segunda-feira, a partir de 5 horas da manhã, em algum espaço. Isso vai estar sendo divulgado. O local não está ainda sendo divulgado porque a gente não quer ser surpreendido. Então a galera que tem acesso às redes sociais, ficar atento e chamar o máximo de gente possível para incorporar o movimento, que a ideia é ter um ato bem grande para o Rio de Janeiro. Nós estamos convidando a todos.